Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Lua e o Herma pelo convite do Conte. E eu vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre medicina tradicional chinesa, né? Meu nome é Carolina Rodrigues, eu sou fisioterapeuta, acupunturista e terapeuta integrativa. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a visão da medicina chinesa sobre os alimentos, tá? Vou tentar focar um pouco mais na, na alimentação em relação ao inverno, né? Para ver como que a gente consegue se preparar um pouquinho melhor para essa chegada da estação, né? Então, rapidamente, a medicina chinesa é uma das medicinas mais antigas do mundo e ela tem umas características muito importantes, né, e diferenciadas, porque ela trabalha com os elementos, né? Ela enxerga os elementos como a principal fonte de tratamento. Os 5 elementos, que é madeira, fogo, terra, ar, metal, né, e água, tá? E esses ciclos e esses elementos, né, eles têm um ciclo de geração, né? E cada elemento ele possui características muito peculiares, né? Então, cada elemento tem o seu órgão e sua víscera correspondente, as emoções, os sabores, a estação do ano específica, né? Cor. Então, tem, é um universo muito amplo em cima, tá? E como a gente vai falar sobre alimentação, eu quero explicar para vocês um pouquinho quais são esses sabores, né? Os sabores para a medicina chinesa é o azedo, o amargo, o doce, o picante e o salgado, né? E a gente chama esse de 5 sabores da MTC, 5 sabores da medicina tradicional chinesa, né? Então, o que acontece? Esses 5 sabores, eles interferem principalmente nos órgãos, né? E o que são os órgãos? Os órgãos, eles são os elementos yin do nosso organismo, tá? O yin é o tudo que é o mais escuro, mais frio, mais recolhido, tá? Do nosso organismo. E quais são esses elementos yin? É o fígado, coração, baço pâncreas, pulmão e rim, tá? Baço pâncreas para o chinês é um órgão só. Mais ou menos isso. E em contraponto nós temos o yang, né? E por quê? O chinês enxerga o universo numa grande polaridade, né? Entre luz e sombra, calor e frio, né? Entre outras coisas, né? Então, o que acontece? Como esses alimentos, eles afetam diretamente o yin do organismo, a gente precisa ficar um pouco mais atento de como é que a gente se alimenta e como a gente vai fortificar ou diminuir a ação daquele órgão. E quando a medicina chinesa fala de órgão, não necessariamente é apenas um órgão, né? Tem toda uma questão de meridiano e toda uma questão do que esse órgão traz pra gente, tá? Uma peculiaridade no quesito de alimentação, que assim, como ele afeta diretamente os órgãos, né? O estômago, ele não é um órgão, o estômago é uma víscera, mas ele tem um papel importantíssimo na medicina chinesa, né? Porque é ele que recebe, na verdade, além da medicina chinesa, hoje nós sabemos, dentro de uma medicina ocidental, né? Em estudos anatômicos, em estudo fisiológico, que é o estômago que recebe o alimento, né? E ele participa de todo esse processo digestivo, né? E após esse início de digestão, ele vai direcionar aos outros órgãos, tá? E o que a gente chama esse processo na medicina chinesa? De convergência de nutrição,
né? Então, é uma víscera que recebe e ele converge esse alimento para os órgãos. E o que isso vai fazer? Esse alimento, cada sabor, né, desse alimento, ele vai tonificar aquele órgão, associando, quando o alimento de uma forma saudável, ele pode ser para manter o equilíbrio e a saúde correta do indivíduo. E o que a gente... Por quê? Né? Porque é com o alimento uma das formas, né, que a gente estabelece esse equilíbrio do corpo humano e do indivíduo como um todo, fazendo a circulação correta da energia, tá? Então, são algumas outras coisas também que a medicina chinesa trabalha para essa melhor circulação de energia, tá? Mas um dos fatores principais é a alimentação, tá bom? Então, o que acontece? A gente precisa pensar e respeitar as leis da geração de dominância. Nossa, o que é? Eu já falei para vocês que existem os 5 elementos, né? Essa é a geração de dominância. Eu vou colocar aqui para vocês a imagem, tá bom? Então, dá uma olhada na imagem agora, que vocês vão perceber os elementos, né? Muito, muito claro, né? O círculo de elementos e essa geração de elementos, né? Começando na madeira, fogo, terra, metal e água, né? E aí, o que a gente precisa saber? Se cada elemento tem um tipo de alimentação correta, né? Cada elemento tem um alimento, um sabor, né? Que são os sabores da medicina chinesa, a gente também vai ter um desequilíbrio para ele, né? E o que seria uma contraindicação? Por exemplo, o fígado, a gente não deve ingerir alimentos picantes. Como assim o fígado? A pessoa tem problema no fígado? Isso também. Mas dentro da estação da primavera, nós devemos evitar alimentos de sabores picantes, tá? O que seria ideal? Alimentos de características azedo, né? Esse é o sabor do fígado, é o sabor azedo. O coração, no verão, né? Qual a gente não deveria ingerir? Não deveríamos ingerir sabores salgados, né? E optar por sabores amargos. No baço, que seria a interestação, né? Algumas escolas colocam a interestação como o verão e o outono, né? Outras escolas colocam como qualquer transição de estação. Nesse momento, nós estaríamos na interestação, tá? Então, o ideal nesse período é não ingerir sabores ácidos e ingerir sabores adocicados. O rim, não ingerir sabores doces e ingerir, de preferência, sabores salgados. E o pulmão, não ingerir alimentos amargos e ingerir elementos picantes. Mas qual é isso? O doce para o chinês não é o nosso doce, não é açúcar que a gente está falando. Picante não necessariamente é uma pimenta, né? Também existe a parte da pimenta. Então eu vou falar um pouquinho para vocês quais são esses tipos de alimento, tá? Que seria o picante, que seria o salgado, tá bom? Então, por exemplo, o picante, que seria correspondente à estação outono ou à estação metal, que é a estação que nós estamos agora, né? Quais seriam esses sabores? Desculpe. Seria o milho, hortelã, alecrim, pimenta, gengibre, alho, cravo e canela. Tá? Então, são bastantes sabores, não necessariamente a parte da pimenta, né? O salgado, ele é representado pela estação água, que é o inverno, tá? E a gente vai falar mais disso. Quais são esses sabores?
soja, castanha, semente de abóbora, semente de girassol, água, aveia e sal. O sabor ácido, gergelim, ameixa, pimenta, carambola, coalhadas, vinagre e conservas. Doces, não é açúcar. Arroz, carne bovina, abóbora, amêndoa, inhame, feijão e mamão. Amargos, trigo, café, cacau, rúcula, carqueja, chá verde e alho poró, tá? Então, o que acontece agora, focando um pouco mais na estação do inverno, né? Agora a gente já sabe que os sabores não necessariamente são aqueles sabores convencionais para a gente também, né? São sabores mais focados, né, dentro de cada elemento, e se você for raciocinar um pouquinho, tem a ver muito com o órgão, com aquele papo da avó, né, que, por exemplo, o fígado, né, o fígado é o azedo. E o que é o azedo, né? O azedo para eles também entra na característica de amargo, né? Carqueja, né? Primeira coisa que você pensa de tratamento de fígado, você já pensa de um chá verde, uma carqueja, o boldo, né? O boldo tem uma coisinha aí pra gente aprender um pouco sobre o boldo, para não intoxicar nosso organismo, mas que é mais comum, né? Então, o inverno, o que está acontecendo? Ele está na nossa porta nesse momento, né? Segundo a filosofia chinesa, é a famosa estação do metal, né? Ou seja, nós estamos na estação do metal, né? Que é o outono, e agora nós estamos indo para a transição da estação da água, que é o inverno. E o nosso corpo, ele precisa se fortalecer para essas rigorosas mudanças, né? O próprio planeta, ele por si só, ele consegue trabalhar de uma forma mais sutil e suave essa dança das estações, né? A gente não sai do inverno para um calor insuportável. A gente tem as interestações, né? O outono e a primavera, para a gente conseguir, como sair do verão para a chegada do inverno, nós temos outono no meio do caminho, para a gente conseguir preparar o nosso organismo para essa mudança tão drástica e brusca que o nosso organismo sente, né? Em situações normais. Nesse caso, nós estamos vivendo um pouco mais de situações peculiares, né, dentro do Covid-19, né? Mas retomando, então, o que é o inverno, né? O inverno, ele é a estação da água, né? E qual é o órgão do inverno? O órgão do inverno é o rim, tá? E o que o rim faz? Além dele governar o inverno, ele está diretamente ligado a osso, medula e parte cerebral. O bichinho passou. O elemento da natureza associado ao rim é a água, o que se identifica com o princípio fundamental da vida. A emoção predominante do rim é o medo. E o medo está presente em nossa vida por uma razão fundamental: a sobrevivência. E eu acho que nunca foi tão como está acontecendo esse sentido de sobrevivência que nós estamos passando, né? Então eu acredito que com a chegada do inverno a gente vai aumentar bastante os sintomas de rim, né? Principalmente os medos. Eu acredito que bastante sinais de medo a gente vai poder sentir nas pessoas, tá? Então vale a pena a gente se atentar o que a gente ingere, né? Quais são os nossos alimentos, tanto físico
quanto emocional para a gente chegar nessa estação e passar por ela de uma forma mais suave e de uma forma mais fortalecida, né? Então, os alimentos de origem vegetal que favorecem a função do rim são as frutas e as frutas secas, tá? Uva, limão, ameixa, bergamota, laranja, melancia, amora, framboesa, nozes, pistache e sementes de girassol, tá bom? São bons alimentos, eu acredito que até mesmo o próprio... A gente tem uma riqueza enorme, né, de alimentos, né? Nós moramos num país, tirando a parte do agrotóxico, de muita biodiversidade, né? Então, a gente consegue achar essas frutas, né? Até mesmo fora de algumas estações, né? Por tipo de cultivo. Mas o movimento da natureza é tão sábio que ela mesmo entrega pra gente o que a gente deve se alimentar nesse período, né? É uma época de laranja, né? De limão, cheio de vitamina C para fortalecer a nossa imunidade e a gente passar por esse processo de inverno, de recolhimento, bem melhor, né? Quais são os cereais, né? Legumes e verduras também que podem auxiliar para a gente nesse momento. Cenoura, cebola, aipo, abóbora, alho, aspargo, aveia, milho, vagem, lentilha e cevada, né? A gente tem muita característica nessa época do ano de milho, né? As festas juninas, né? Todas são muito baseadas em alimentações em cima de milho. Tudo bem que a gente dá uma abusada um pouco dessa parte do milho, que a gente vai lá e come algumas coisinhas um pouco mais diferentes do que o milho, mas ele é um excelente alimento, né? Então, a gente pode pensar em bastante pratos com milho, que vai fazer bem pra gente, né? Pro nosso corpo e vai chegar ao órgão que a gente precisa fortalecer. As especiarias ideais para esse período seria pimenta negra, cominho, canela, cravo, salsa, anis estrelado e o ginseng, né? Então, o que acontece? Esses alimentos ajudarão a gente a fortalecer o rim, a estabilizar as nossas emoções, a nutrir o nosso corpo e a manter o calor e conservar a energia. Por quê? O yin, né, os órgãos, eles são mais frios, eu falei isso no começo. Então, a gente tende a ter o nosso corpo mais resfriado, tá bom? Então, vem os mais resfriados. Então, para a gente conseguir aquecer um pouquinho mais o nosso corpo, né, o nosso corpo físico, com uma sincronicidade de energia, né, a gente pode apostar um pouco mais nesses tipos de alimento. E através de uma alimentação que fortaleça o yang, né, do rim, né, a gente pode preparar para evitar, né, ter tanto esse frio e como evitar essas gripes, né, como eu acabei de falar, como febre reumática, por exemplo, né, frieira nessa época é muito, porque eu uso mais sapato, né, não é tanto só por isso, né, porque o rim, principalmente, começa nos nossos pés, tá? Então, esses alimentos que a gente poderia um pouco abusar, não abusar, acho que tudo na dosagem certa, né? O que a gente poderia apostar ou investir, né? Seria esses alimentos mais quentes nesse momento de transição, né? Para tonificar e para a gente melhorar, então, essa energia yang do rim, já que ele tem essa característica yin e a gente entra nesse período bem mais frio, tá? Bom, eu acredito que, resumidamente, eu tenha conseguido falar para vocês sobre um pouco mais do que é essa alimentação, o que são esses elementos
E esses alimentos, né, esses sabores para a medicina chinesa, quebrando um pouco sobre os sabores que a gente tem convencional, sobre o salgado, né, e tentar melhorar a nossa energia, né. O rim, ele é das energias fundamentais na medicina chinesa, né. Segundo o mestre Pai Lin, que é a minha escola de formação, são 2 os rins, mas não são 2 os rins. Vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso, porque não são só 2 órgãos, né? São muitas outras coisas em cima. Segundo a escola do mestre Pai Lin, a representação do Yin e o Yang, eles são o único órgão que a gente carrega de herança energética dos nossos pais. Então, são as polaridades da nossa ancestralidade, né? Então, o rim é a nossa grande fonte de energia vital. E nesse momento, né, que a gente está passando por essa peculiaridade dessa nova patologia, né, desse novo vírus, eu acho que a gente deve investir muito para o nosso organismo responder de uma forma melhor e principalmente para a gente conseguir equilibrar melhor as nossas emoções, uma vez reforçando que os rins, eles são os responsáveis pelo nosso sentimento do medo, né? E é uma característica muito grande sobre a nossa sobrevivência, né? Então, todos nós, de forma ou outra, estamos afetados, né? Estamos passando por esse momento e afetados, né? Alguns mais leves, outros mais intensos, às vezes com ciclos maiores, outros menores, mas ninguém passa. Algumas pessoas só dão uma, não é desdenhada, né? Mas não acreditam até no que está acontecendo. Isso pode gerar até um outro tipo de felicidade, né, para quem tem um pouco mais de noção do real acontecimento, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos passar por isso com bastante disciplina, né, consciência e valorização das grandes medicinas que estão aí para nos auxiliar e com muita responsabilidade. Eu acho que o momento pede bastante responsabilidade para a gente e para os próximos, né? Para os nossos próximos, os que virão e os que estão próximos de nós, tá bom? Um grande beijo, até mais!